Eu sou Juliana do Nascimento, a nossa série é o Poder das Escolhas e o nosso tema de hoje é saúde mental no trabalho. Então, olhar para a saúde no trabalho, olhar para o trabalhador e olhar para a empresa e para as diversas dinâmicas que acontecem. Para que a gente comece tudo isso, eu convido você a pensar o que é saúde para você. O que é saúde para você? Sim, porque se você não tem clareza do que é ter saúde para você, porque saúde para mim é uma coisa, para outra pessoa que está aqui assistindo essa live é outra coisa. Então, a pergunta é direto para ti, assim, para agora um pouquinho e pensa assim, o que é saúde para mim? Por exemplo, para mim, Juliana, saúde é ter a minha mente funcionando, saúde é ter os meus órgãos funcionando, mas saúde também é ter pensamentos saudáveis. Assim, para mim é muito importante que os meus pensamentos estejam alinhados, que eles estejam saudáveis, sabe? Não que porque o nosso pensamento ele é muito rápido, né? Então, para mim, saúde é muito gestão de pensamentos, sentimentos e emoções. Para mim, né, gente? O que é saúde para você? Quem sabe até você queira contribuir aqui com todos e colocando o teu comentário sobre o que é saúde. Existe, claro, né, gente, uma definição oficial de saúde que é criado pela Organização Mundial de Saúde. Então, sim, se precisa uma Organização Mundial de Saúde, vocês imaginem o tamanho do desafio que é manter a nossa saúde. Manter a nossa saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define que é um estado de bem-estar em que a saúde do indivíduo está ciente, em que o indivíduo está ciente, das suas próprias habilidades, pode enfrentar as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir com a comunidade. Então, quando a gente tem saúde, vamos entender o que a Organização Mundial traz para nós. Primeiro, olha só, é um bem-estar. É o teu bem-estar. Então, a tua saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o teu bem-estar. É quando você tem a capacidade e a ciência das tuas próprias habilidades. Olha aí. Capacidade e ciência das tuas próprias habilidades. Quando você consegue enfrentar as tensões normais do dia a dia, da vida. O que seriam essas tensões normais? É uma pressão no trabalho, é uma venda, é uma cobrança, sei lá, se você trabalha com processos, é conseguir lidar com essas relações, se você trabalha com crianças, é você lidar com essas crianças de forma que isso não te afete. Tudo nos afeta, tá, gente? Mas aqui, que não afete a tua forma de agir, de ser, que não afete os teus princípios, que não afete os teus valores, né? E você continue, consiga produzir, consiga trabalhar, consiga executar, consiga chegar em casa e de alguma forma desconectar, né? E que você é uma contribuição. Olha só, termos saúde é igual podermos ser contribuição. Contribuição com quem? E aqui a Organização Mundial da Saúde traz com a comunidade. E eu trago muito o princípio aqui de contribuir com quem? É o processo do servir. Do servir, seja no ramo que você estiver, seja com as pessoas com quem você estiver, é servir as pessoas com integridade, com honestidade, com um senso de realidade. Então, é quando eu estou realmente contribuindo com todas as pessoas. Isso é para a gente entender, gente, um pouquinho do que é saúde. E aqui, quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando de como a sua mente, de como sentimentos, pensamentos e emoções se conectam agora. Então, porque nós podemos abrir a saúde para vários campos, por exemplo, a saúde física, outras áreas da saúde, mas aqui nós estamos falando da saúde mental hoje. Então, como estão os meus pensamentos, meus sentimentos e minhas emoções e como eles se correlacionam? Como que eles se conectam? E essa conexão está sendo perfeita ou essa comunicação está sendo truncada? Pensamentos, sentimentos e emoções e logo, comportamentos. O comportamento, ele é um reflexo dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções.
O comportamento é o que eu consigo expressar diante do que eu sinto. Muitas pessoas, vocês já devem ter visto, pessoas que entram em crise de pânico, em ansiedade extrema, em impulsividade, em agressividade. Por quê? Porque elas chegaram no limite. Então, nem sempre como eu me comporto é como eu me sinto. Mas, quando eu estou em adoecimento, vai chegar um momento, sabe aquela ideia do copinho cheio? Vai chegar um momento que o copinho vai encher. Aproveitando para encher a minha água, enquanto eu sirvo aqui o meu chazinho. Sim, gente, é o meu segundo chá pro dia de hoje, tá? Eu comecei cedinho já tomando chá. Bora lá, então, vamos trabalhar mais um pouco. Então, primeiro, quando a gente fala de saúde mental, você entendeu o que é a conexão entre pensamentos, sentimentos e emoções? E aqui, gente, vem a verdade. A verdade. Ninguém sabe o que tu pensa. Ninguém sabe o que tu pensa. Ninguém sabe o que você sente de verdade. De verdade, ninguém sabe como a sua mente funciona, ninguém sabe o que está acontecendo dentro de você. Talvez nem você saiba. Talvez nem você saiba. Por quê? Porque você está tão no piloto automático, você está funcionando de uma forma tão mecanicista com a tua vida. Você está funcionando de uma forma tão mecanicista com a tua vida, levantar, acordar, trabalhar, voltar para casa, organizar a casa, sabe? Você está funcionando dessa forma mecânica, dessa forma automática na tua vida e está te impedindo de tomar consciência dos teus pensamentos, dos teus sentimentos e das tuas emoções. E aqui começa o grande adoecimento. Quando a gente fala em saúde mental no trabalho, eu quero falar também sobre as empresas, mas o meu convite primeiro é para você, indivíduo, que está aqui me ouvindo. Eu te pergunto, o que você pensa, o que você sente quando você entra no teu espaço de trabalho? Quando você vai trabalhar. E muitas vezes a ansiedade é uma das primeiras formas, assim, uma das primeiras expressões, né? Onde eu começo a ficar com taquicardia, eu começo a me sentir mais ansioso, sentir muita preocupação com o resultado, preocupação com o que as pessoas vão pensar, preocupação se eu vou dar conta de fazer a tarefa, preocupação em excesso com as vendas. Então, quando a gente começa a entrar em preocupação, e muito constante, assim, onde eu já não controlo mais, nesse momento eu posso estar adoecendo. Mas aqui é muito importante, você é a peça-chave. Você, trabalhador, você, ser humano, é a peça-chave para a gente saber como você está se sentindo. Só que, para isso, você tem que sair do piloto automático, você tem que estar consciente do teu agora, você tem que estar consciente do teu corpo. O corpo emite sinais, sabe? O corpo está emitindo sinais. Se você começa a sentir dores de cabeça, aí sente um dia, sente 2 dias, sente 3 dias, você começa a sentir dor nos ombros. Aí você vai na massagista, dói tudo, tá tudo embolado, né? Quem que nunca ouviu aquela palavra? Nossa, tá tudo embolado. Aí você começa a perceber que o teu corpo está começando a expressar várias dores. Você está começando a perceber que o teu pensamento está se projetando para frente. Por que nós temos 2 tipos, tá, gente? E é muito importante que você observe que só você está dentro da sua mente. Nós temos o pensamento ansioso, onde ele está na frente. É como se eu estivesse aqui com vocês, fazendo a família 6 e 6, fazendo essa live, trazendo esse conteúdo para vocês, mas o meu pensamento, ele estivesse lá no meu cliente das 9 horas da manhã. Ou ainda, amanhã, o que eu vou fazer amanhã, 6 e 6? Então, veja, quando o meu pensamento, eu tô aqui com vocês, eu tô aqui me expressando, mas o meu pensamento já voou, já tá lá na frente. Esse é uma expressão de um comportamento, de um pensamento ansioso. Sempre que você está se antecipando, você vive na ansiedade. Por exemplo, aquela pessoa que vai viajar e ela diz assim, olha, eu cheguei na viagem e já não consegui aproveitar, porque eu já estava pensando nas coisas da volta. Quando está aqui, já está pensando na viagem, entende? Então, assim, a pessoa nunca está no lugar que ela está. Esse é um primeiro indício de ansiedade. Quando você não está
com o teu corpo e o teu pensamento no mesmo lugar. Isso já aconteceu com alguém que está aqui? Então, já aconteceu de algumas vezes o teu corpo e a tua fala estarem em um lugar e a tua mente, o teu pensamento está em outro lugar, ou os teus sentimentos, né? Isso acontece muito quando os casais se apaixonam, né? Acontece aquela paixão, a paixão dos primeiros relacionamentos, então assim, tá trabalhando, mas não vê a hora, né, de já falar com aquele novo amor, com aquela empolgação, então assim, isso acontece muito. Mas de vez em quando isso é saudável, tá? Eu tô ansioso porque eu vou viajar, eu tô ansioso porque eu conheci uma pessoa, eu estou ansioso porque eu tenho uma prova. Isso é normal, tá, gente? Quando existe um fator lá na frente, isso é normal. O problema, e aqui normal é só uma forma de expressar, tá? Não existe normal, não existe anormal. Então, é só uma forma de expressar. Então, quando o seu pensamento, ele tem um fato, ele tem um motivo, ele tem um propósito, isso é pontual, show de bola. Agora, quando você vive assim, com o teu corpo aqui, o teu pensamento aqui, mas assim, todos os dias, gente, você já tá assim, tá tomando café da manhã e pensando que vai fazer do almoço, almoçando e pensando na janta. Eu tô dando exemplos aqui simples, mas podem ser exemplos maiores, tá? Podem ser exemplos maiores. Então, aqui a primeira coisa é observe aonde está teu pensamento. Esse é o pensamento ansioso. Existe o pensamento depressivo. O que o pensamento depressivo projeta? Passado, depressão, tá? Então, o passado, a depressão, ele tá assim, mas se eu não tivesse casada, eu não tava nessa realidade. Se eu tivesse tido filhos, se eu tivesse estudado, se eu tivesse nossa, sabe, fica lembrando de coisas do passado, fica remoendo o passado. Então, eu tô aqui com vocês, tô aqui trazendo esse conteúdo para ti, mas eu podia estar pensando ontem. Nossa, o que eu podia ter falado ontem lá na aula do Rafael, que ele me deu uma participação especial? O que eu podia ter falado ontem? Nossa, eu não falei bem, eu devia ter feito melhor. Sabe aquela pessoa que ela vive na culpa e ela vive sentindo aquilo que devia ter feito melhor? Ela postou uma foto e se preocupou porque alguém viu, sabe? A pessoa fica lá no passado remoendo mágoas, dores, traumas, tristezas. Mas o corpo tá aqui, já tá com uma nova realidade, né? A gente fala nas constelações e que é atualizar a versão, né? Então, muitas pessoas às vezes estão com o HD desatualizado, né? Estão com o HD com a atualização vencida, tipo um pacote do Office lá do teu computador, tá vencido, precisa de um upgrade, né? Então, a vida, ela vê a vida com os olhos do passado, ela vê a vida e o pensamento tá sempre lá. Então, gente, aqui a gente tem dois tipos de pensamento. E aonde tem que estar a sua mente? No agora, no poder do agora na mente. Então, a primeira questão para a saúde mental é você conseguir ficar no agora. É você desligar esse piloto automático que está dentro de você. Sim, esse piloto que está funcionando e que está te impulsionando ou para o passado ou para o futuro. Ou para o passado ou para o futuro, né? Esse piloto que está te conduzindo. Então, é desligar esse piloto automático. Entendendo isso, compreendendo isso, você tem que assumir a tua primeira verdade. Eu estou em sofrimento. Eu preciso de ajuda. Eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso olhar para o meu trabalho, eu preciso olhar para as minhas questões. Porque assim, gente, daqui só vai piorar. Daqui só vai piorar. A gente vai começar. Quando a gente fala de trabalho, a gente fala de síndrome de burnout, a gente fala de ansiedade, de transtornos psíquicos, de estresse profundo, em situações onde o estresse entra em alto grau. E aí, Juliana, você só falou de nós, você não falou, você está falando de saúde mental no trabalho e você ainda não falou das empresas. Então, vamos falar um pouco das empresas, qual que é a parte das empresas e quais são as dinâmicas que as empresas são corresponsáveis pela saúde do trabalhador. Primeiro, gente, o que é direito do trabalhador? Um local, um espaço com condições adequadas.
com condições adequadas, aqui eu estou falando do básico primeiro, com equipamentos adequados para o trabalho, com equipamentos de segurança, sabe? Com equipamentos necessários para a execução da tarefa, porque muitas pessoas adoecem porque elas têm que entregar um resultado e elas não têm o básico, elas não têm equipamento, higiene, limpeza nos espaços de trabalho. Então, o espaço tem que ser limpo, tem que ser organizado, tem que ter as ferramentas necessárias. Então, cabe às empresas entregar uma estrutura adequada para o trabalhador. Gente, isso é o básico do básico do básico. Parece que a Juliana de 20 anos, eu tenho 20 anos de experiência no mundo corporativo, não que eu tenha saído, porque hoje eu sou empresária, né? Então, mas onde eu trabalhei com o RH. Então, assim, a saúde do trabalhador, gente, é o ponto-chave. Trabalhadores que não têm uma cadeira para sentar adequada. Trabalhadores que não têm uma mesa para trabalhar. Sabe? Trabalhadores que tem que levar materiais de casa para trabalhar. Isso tudo, gente, é responsabilidade do trabalhador. É responsabilidade do empregador. Então, das condições adequadas. Feitas as condições adequadas, físicas, esse é o passo mais básico, tá, gente? Mais básico. E muitas empresas, elas falham nesse processo básico. Então, dá estrutura para o trabalhador. Um segundo ponto muito importante, estrutura mental, estrutura emocional. Aquelas empresas que geram competições entre os trabalhadores e que não fazem isso de forma saudável. A competição é muito importante, a venda é muito importante, o resultado é muito importante, eu sei disso, gente, é disso que as empresas vivem. As empresas precisam ter resultado, porque este é o formato, quanto mais resultado uma empresa tem, e ela tem uma gestão saudável, ela vai gerar mais empregos, ela vai gerar mais renda, ela vai ser mais contribuição para a sociedade. Então, isso é muito importante. Agora, não a qualquer custo. Não ao custo de colocar trabalhadores um contra o outro e de gerar desconfortos. Então, a empresa é responsável, sim, por como os trabalhadores lidam um com o outro, por como os trabalhadores lidam com as metas. Então, programas de motivação, programas de qualidade de vida, programa de ginástica laboral, programas que a empresa como um todo tem que fazer. Existe uma prática que ainda existe, e às vezes eu me deparo aqui porque eu faço mentoria de carreira, vocês sabem, muitas vezes eu me deparo com pessoas que estão buscando mudar de carreira, mas na verdade elas não estão buscando mudar de carreira, elas estão buscando fugir daquela empresa, fugir daquele líder, por quê? Porque existe um ambiente tóxico. E o que é um ambiente tóxico? É um ambiente onde a empresa, de alguma forma, permite bullying, permite apelidos, permite dinâmicas de agressão entre colaboradores, né? Então, assim, o apelido, o bullying, a violência, gente, a violência, inclusive, oculta, tá? A violência com jargões, com piadinhas, com a forma que a pessoa se veste, com a forma que a pessoa se movimenta. Então, esses bullying, eles são e eles precisam, sim, ser olhados pela empresa. A empresa é obrigada a dar um ambiente saudável para as pessoas. Ela precisa, sim, ela precisa evitar o assédio. Então, assédio moral, assédio sexual, em todas as linhas, tá? Vertical, horizontal, horizontal e vertical, né, gente? Em todas as linhas, o que é vertical e horizontal? No mesmo nível, acima, abaixo. Então, o assédio, ele não pode acontecer na empresa. E ele precisa ser levado. Então, aqui, quanto mais eu começo a silenciar, quanto mais eu começo a não olhar para os meus pensamentos, quanto mais você se coloca no piloto automático, menos você passa a ter noção do que está acontecendo contigo. E aqui começa o adoecimento mental, gente. Aqui começa o adoecimento emocional. Então, quando alguém se cala, quando alguém silencia, quando alguém compactua de uma brincadeira, de uma agressão, né? Uma brincadeira, de uma agressão no espaço de trabalho, nós estamos compactuando com o adoecimento mental de alguém. Toda a brincadeira, ela precisa muito de cuidado. Sabe aquela frase que em toda brincadeira tem um fundo de verdade? E talvez não tenha
mas no sentido que se a pessoa está em sofrimento e ela começa a passar por brincadeiras, e isso de alguma forma vai potencializando os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Pensa assim, eu já me sinto incapaz, eu já me sinto não produtivo, eu já me sinto mal, e aí os meus colegas começam a brincar e a rir da minha cara. Nesse momento, todo o meu sentimento é potencializado e o meu adoecimento começa a acontecer. Então, quando a gente fala de adoecimento do trabalho, a gente fala sim, existe uma responsabilidade muito grande do empregador em garantir essa saúde do trabalhador. Mas eu não quero dizer para você que você, trabalhador, precisa gritar, precisa pedir ajuda, precisa buscar ajuda. Você é ser humano, tá? Porque assim, ó, como a gente estuda as constelações sistêmicas familiares, a gente sempre olha para o 50-50. O que é o 50? Qual que é a tua parte e qual que é a parte da empresa? Então, de alguma forma, você conectou aquela empresa, você conectou aquele ambiente de trabalho. E a questão é, o que tem no teu sistema familiar, quais são os teus 50% que você está conectando essa relação para você? Tem gente que tem um casamento agressivo, que tem um líder agressivo, que tem colegas agressivos. Aí eu pergunto, o que você está conectando que você só conecta agressividades? Entende isso? Que tem alguma coisa para ser olhada. Então, Bert Hellinger, ele traz muito à tona, gente, que o adoecimento mental está diretamente relacionado às separações, às exclusões, às histórias todas dos teus ancestrais. Então, quantas pessoas aqui tiveram ancestrais que morreram na guerra, que trabalharam na guerra, ou que participaram de movimentos, né? Ou realmente houve... por disputas de terras, né? Quando antigamente era muito feito por apropriação. Então, nessas disputas de terra, pessoas morreram trabalhando. Então, quando a gente começa a estudar tudo isso, a gente começa a perceber que tem muitas e muitas e muitas dinâmicas internas e externas. Tá? Então, o externo, sim, cabe à empresa regularizar, cabe à empresa entregar, cabe a você manifestar. Você tem direitos, tá? Todo trabalhador tem direitos. Agora, a parte interna, só você dá conta, sabe? Só você dá conta, porque não é só uma questão de a empresa mudar, é também você descobrir o que aquele fator externo, presta atenção, nunca é o que o outro me faz. Anota isso, nunca é o que o outro me faz, é como eu me sinto diante do que o outro fez. Bom, então sim, a empresa tem toda essa dinâmica, essas coisas estão acontecendo, mas eu tô me sentindo, eu tô me sentindo fraca, eu cada vez estou me sentindo mais insegura, cada vez estou me sentindo mais tímido, cada vez eu estou me sentindo com maior dificuldade de lidar com essas relações. Então, eu tenho algo para olhar dentro de mim. Eu tenho algo que dentro de mim está desalinhado. E isso pode ter muito a ver com os sabotadores internos, como autoexigência, autocobrança, né? O sabotador da culpa, do medo, né? Você mesmo sabota você mesmo cria na tua mente que você tem que ser isto, que você tem que estar aqui, sabe? Você cria autoexigências para você, você cria um enquadramento para você que tudo fora disso é um absurdo. Mas isso tudo você está criando na sua mente. Isso tudo você está criando na tua autoexigência. Às vezes a gente quer ser uma mãe perfeita, um pai perfeito, um trabalhador perfeito, a gente quer ser uma mulher e um homem perfeito, a gente quer ter um corpo perfeito, daí você quer se alimentar de forma perfeita, e aí você começa a acessar Instagram e Facebook, todo mundo tem vida perfeita. Né? Todo mundo tem vida perfeita, é só coisa linda naquele Instagram, naquele Facebook. Não, gente. Então, aquilo é que as pessoas querem comunicar, aquilo é que as pessoas querem mostrar. Mas, na verdade, você começa a olhar para aquilo e você começa a comprar aquilo como verdades e verdades e verdades. Tem muita verdade, é claro que tem muita verdade. Mas tem muita coisa que é maquiada também, né? Então, olha só, quanto é importante você estar fortalecido com o teu interno, com o teu sistema interno, com as tuas questões, né? Com as tuas qualidades, com as tuas habilidades, com as tuas debilidades, como que você quer trabalhar, que vida você quer ter, qual o propósito de você acordar todos os dias, para que você acorda todos os dias? Para que a tua vida vale a pena? Qual que é a tua contribuição na sociedade? Você é um ser único, né? Você é uma pessoa que foi feita para dar certo.
Você é especial. Mas se você não está conseguindo sentir isso, precisa de ajuda, precisa buscar aqui caminhos, tá? Eu já vi, gente, muitas pessoas buscarem o caminho do autoconhecimento. Aqui no nosso instituto, a gente tem várias pessoas que já encontraram esse caminho, que estão no caminho, porque o caminho do autoconhecimento é o principal caminho. Gente, está tudo dentro de você. É tudo como você está lidando com as situações que estão acontecendo na tua vida. Então, se está tudo dentro de você, para onde que você tem que ir? Para lá? Não, é para dentro que você tem que ir. É para dentro do que você pensa, do que você sente, das tuas emoções, das tuas verdades. E aqui não tem jeito. Você precisa de ajuda. Você precisa de ferramentas que te apoiem a mudar de estado. Então, quando a gente fala de saúde mental no trabalhador, eu estou falando aqui em você realmente buscar profissionais. Eu sou psicóloga, né, de formação, sou graduada em psicologia. Hoje eu trabalho mais com as constelações e com a mentoria de carreira, mas existem momentos da nossa vida, gente, que nós precisamos de psicólogo, de terapia, sabe? Que você precisa parar e voltar para as tuas realidades. As constelações são uma contribuição para você olhar o oculto, para você olhar o que tem aí que pode estar te bloqueando, o que tem aí que pode estar te impedindo. O pensamento sistêmico, o conhecimento sistêmico é uma ferramenta do autoconhecimento. Quando você entende as leis, que são 3 leis da vida, que Bert Hellinger traz para nós com uma propriedade maravilhosa. Bert Hellinger é o compilador das constelações familiares, que é a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do dar e do receber. Quando existe um conflito, existe um desequilíbrio em uma dessas 3 grandes leis. Seja na empresa, por exemplo, onde o dono da empresa é o que faz bullying, o dono da empresa é o que faz o assédio, o dono da empresa anda com um carrão e os funcionários não têm uma cadeira para sentar. Os funcionários não têm limpeza na empresa porque a pessoa que limpa só vem 2 vezes por mês, ou 2 vezes por semana, então elas trabalham num ambiente sujo. Mas o empresário está lá, está andando bem, tá com tudo, né? Então, eu não sou contra o empresário, eu sou contra a não trazer a contribuição para dentro da empresa. Primeiro a empresa, tá? Quem escolhe ser empresário, quem escolhe ser autônomo, tem que cuidar da empresa e tem que cuidar de si também. Mas o equilíbrio entre o dar e o receber da empresa, tem empresário que dá tudo para a empresa. É um problema se você trabalha em numa empresa onde o empresário dá tudo para a empresa, isso é um grande problema. E se você trabalha em uma empresa onde o empresário tira tudo da empresa, até o sangue, né? Também é ruim. Então, a gente sempre precisa do equilíbrio. E a lei do pertencimento, todos pertencem. Muitas pessoas estão adoecendo no espaço de trabalho, por quê? Porque alguém antes dela foi excluído. E agora eu vou deixar você aqui com mais uma pergunta. Quem trabalhou, quem executou, quem criou, quem desenvolveu essa função que você faz? Essa função que você faz. Quem trabalhou antes para você estar aí? Né? Quem trabalhou antes? Então, quando a gente começa a reconhecer a contribuição de todo mundo que veio antes, quando todos pertencem, então, tipo, agora eu sou a secretária. Bom, mas tiveram outras secretárias antes. Você dá um lugar de respeito a todo mundo que trabalhou antes. Você dá um lugar de respeito a todos os profissionais que estiveram antes, a todas as pessoas que são contribuição na empresa, todo mundo pertence. Então, as constelações, elas nos trazem, sim, muitas informações, tanto do nosso sistema ancestral, quanto do desequilíbrio das leis, as separações, né? Como eu te disse, muitas vezes a gente está num padrão de repetição e a tua questão não é trocar de empresa, a tua questão é você olhar para o que tem por trás disso, o que você está conectando, aquele exemplo que eu dei antes. Meu marido é agressivo, meu pai é agressivo e a minha empresa é agressiva. Bom, você está conectando alguma coisa. Você está conectando alguma coisa. Então, não adianta trocar de marido, não adianta trocar de empresa e de pai você não pode trocar. Então, a questão aqui é olhar o que tu está conectando, o que você está buscando lá na tua alma, que isso está gerando o teu adoecimento. Então, nesse momento, gente, as constelações, o pensamento sistêmico são uma baita contribuição. Uma baita contribuição. Algumas pessoas precisam de medicação, sim. Sabe, não sei se aqui todo mundo conhece carrinho de mão, sabe aquele carrinho de mão? Quem conhece aqui carrinho de mão, coloca aí um coração, coloca um símbolo para você ver que você conhece carrinho de mão.
né? Então, o carrinho de mão, ele faz aquele sentido, ele é o remédio. Então, eu posso carregar os tijolos no braço? É claro que eu posso. É claro que eu posso. Só que, de vez em quando, de tempos em tempos, e bem orientado por bons profissionais, você pode dizer assim, ó, nossa, eu não estou suportando esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções. Talvez você precise de medicação, sim. A medicação, ela serve como um carrinho de mão, quando você alia ela a diversas terapias. Sejam terapias com um profissional da psicologia, seja com a constelação, seja, mas precisa de processo terapêutico, sim, gente. Você precisa parar e olhar para a tua vida, sim. Seja com barras de Axis, que é uma ferramenta poderosíssima para ansiedade. Gente, quem vive sem barras de Axis não sabe o que está, nossa, o que está perdendo, porque o Axis, ele é fenomenal para nossa clareza, para nossa consciência. O processo de terapia é fenomenal, o reiki é fenomenal, as constelações são maravilhosas. Não podemos fugir do autoconhecimento, não podemos fugir da nossa verdade, nós podemos fugir e mentir para todo mundo. Tá? Anota aí, eu posso mentir para todo mundo, você pode mentir para todo mundo. Só que tem uma pessoa no mundo que você não pode mentir, que é você mesmo. Que é você mesmo. E quando você começa a mentir para você, você começa a se tornar a maior fraude do mundo. Se você não está feliz, se você não está satisfeito com a tua vida, chega de mimimi. Chega de achar que os outros são prioridade. Ah, Juliana, mas eu não posso. Meu filho tem que fazer escola particular, tem que fazer inglês, tem que fazer dança, tem que fazer isso. As crianças não param, né? Tem uma vida e aí o pai e a mãe estão adoecidos para dar aquela vida para a criança. Adivinha quem vai repetir esse adoecimento? A criança. Então, assim, nada melhor para uma criança do que um pai e uma mãe felizes, do que um pai e uma mãe saudáveis. A tua mente, a tua vida vale mais do que tudo. Mais do que tudo. E às vezes eu escuto as pessoas dizendo assim, nossa, um tratamento é muito caro. Caro é o que está acontecendo contigo. Caro é a tua tristeza. Caro é você acordar todo dia. Você sabe quanto você andou para nascer? Hein? Você sabe quanto você andou para nascer? Você sabe quantas coisas você lembra? Lembre-se agora de quantas coisas você passou na vida para você estar com esse companheiro, para você estar com essa pessoa do seu lado, para você estar com a sua família, e você está aí em sofrimento. Por quê? Porque você não escolhe se cuidar, porque você não escolhe olhar para a tua saúde mental, porque você não consegue, e assim, ó, gente, não vem com essa história de eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Tempo a gente arruma. Dinheiro é uma questão de prioridade. Tem gente que diz que não tem tempo e não tem dinheiro, mas tem cerveja na geladeira. Tem gente que diz que não tem tempo e não tem dinheiro, mas está na padaria comprando as coisas mais caras que tem, porque está gastando dinheiro para não olhar para a vida. E eu não estou dizendo que nada disso está errado, estou dizendo que é prioridade. Sabe, a sua saúde mental, ela tem que ser a sua prioridade. Não existe nada mais barato do que um curso de autoconhecimento, não existe nada mais barato do que a tua terapia. E tem que fazer terapia com quem você se empatiza, com quem você simpatiza, mas não com quem passa a mão na sua cabeça. Não com quem passa a mão na sua cabeça. Porque para passar a mão na cabeça, a gente já tem um monte, né? Agora você precisa de alguém que trabalhe as tuas verdades, alguém que te ajude a achar os teus pontos. Porque assim, se você está em sofrimento, se você não se sente feliz, se você não se sente pleno, se acordar para você hoje, agora, se nesse momento você não está vibrando com a tua vida, eu te pergunto, o que está acontecendo? Juliana, mas tem coronavírus, tem um monte de gente doente, tem um monte de gente morrendo. A vida, ela tá para ser vivida. Então, sim, isso é verdade, e eu não estou dizendo que isso não adoece. E quando a gente fala dos profissionais de saúde, eu não sei como eles lidam, tá? E agora, sim, as empresas de saúde vão ter que pensar nos seus profissionais de saúde. É muita gente adoecendo, é muito médico, é muito enfermeira que estão entrando em adoecimento mental. Então, sim, nós temos que cuidar dessas pessoas. Mas o que eu quero dizer para você é que você está aqui.
E assim, enquanto tem gente lutando para viver, você está aí reclamando da tua vida, você está aí vivendo no drama, vivendo na vítima, vivendo na reclamação, e tem gente batalhando para viver. Então, como que você ajuda? Se alegrando com a tua vida, tomando a tua vida, olhando para as tuas coisas. E o adoecimento mental, gente, é algo sutil. É sutil demais. E quando a gente fala com algumas pessoas, o que que eles dizem? Isso é besteira. E eu vou te dizer, não é besteira. O que tu pensa, o que tu sente, não é besteira. Você precisa, você merece de um espaço. Para de silenciar. Se você sente medo, esse medo está dentro de você, não importa o que o outro acha. Muitas pessoas chegam aqui e dizem, Juliana, mas eu não tenho do que reclamar, minha vida é perfeita. Quando as pessoas olham para mim, elas dizem, mas você reclama do quê? Você tem um casamento legal, você tem filhos, você tem carro, você tem casa. Gente, isso é o que o outro acha da tua vida. E o que o outro acha da tua vida não interfere na tua saúde mental, sabe por quê? Porque a tua saúde mental está dentro da tua mente. Interfere na tua vida é como você se sente e não o que os outros acham. Então, muitas pessoas chegam aqui num estado gravíssimo. Por quê? Porque não se permitiram olhar para o verdadeiro sofrimento. Porque não se permitem olhar para os seus sabotadores. Negam. Muita gente se faz de forte para a família. Quem aqui, nossa, Juliana, mas eu sou o pilar da minha família. Se eu adoecer, aí vai ser o quê, né? Muita gente é tão forte que ele diz assim, eu não posso nem adoecer, porque se eu adoecer, eu não sei o que acontece com a minha família. Aí vai acontecer exatamente isso, você vai adoecer. Então, procurar ajuda. O nome ajuda é um nome ruim, né? É um nome... Nossa, se eu preciso ser ajudada é porque eu sou inválido. Não, é isso que remete, né? Ajuda. Quando eu preciso de ajuda é porque eu sou inválido. Me veio isso agora. Eu nunca tinha parado para pensar tanto na palavra ajuda. Mas aqui é buscar alguém para te apoiar a olhar para a tua vida. A tua vida vale muito. A tua felicidade vale muito. A tua satisfação vale muito. Então, o meu convite para você é, olha para a tua vida. Busca um espaço, um lugar seguro, sabe? Busque profissionais, aceite a orientação dos profissionais quando a gente está num lugar seguro. Desenvolva rotinas saudáveis. O que são rotinas saudáveis, Juliana? Alimentação saudável, prática de exercício físico, tomar água. Sabe quando você desenvolve rotinas saudáveis? Isso tudo trabalha a tua mente, trabalha as tuas emoções. Tomar consciência. Existem várias ferramentas que hoje nos ajudam. A meditação. Juliana, não sei meditar, não gosto disso. Silêncio. Silencia. Tira um tempo para ti. Se você não tirar um tempo para você hoje, você vai parar. Se você não parar por amor, você vai parar por dor. Se você não se permitir escolher parar, se você não se permitir tirar 1 hora para você por semana, 2 horas por semana para você, não vai dar certo. Você tem que escolher ser a tua prioridade. E eu sei que se você está em sofrimento mental, se você sente ansiedade, se você sente pânico, se você sente medo, se você sente insegurança, se você sente raiva, se você sente timidez, você precisa olhar para isso. Se você não sente alegria ao acordar, você precisa olhar para isso. Pode ser culpa responsabilidade do teu trabalho? Pode. Se o teu trabalho é o agente externo que está provocando isso, sim, tem que olhar para as relações do trabalho. Mas antes de sair mudando de trabalho, você tem que olhar para a tua carreira. Você tem que olhar para o teu propósito de vida. Você tem que fazer o que você ama. Então, muito antes de ficar por aí trocando de emprego e fugindo, exceto que você esteja sob condições tóxicas demais. Aí sim. E o que é uma situação tóxica demais? Sem estrutura, assédio, bullying, tudo isso precisa, gente, de ação agora. Uma vítima, ela se torna vítima porque ela não consegue falar, porque ela não consegue expressar.
deve existir. Mas e daí, Juliana, se é o dono da empresa que faz o bullying, se é o dono da empresa que faz o assédio, se é o dono da empresa, você tem um problemão, você precisa de um lugar seguro para olhar para isso e você precisa agir. Você precisa agir. Nada mais vale do que a tua integridade mental, emocional e física. A tua vida vale muito. A vida vale muito, gente. Então, enquanto a gente não entender isso, enquanto você se permitir, isso vai continuar acontecendo. É aquela coisa da mulher que apanha, ou do homem que apanha, né? Que tem muitos homens que apanham também, e que ele fica voltando lá para ser agredido, não consegue sair do padrão. Então, se você está passando por agressões no trabalho, isso pode ser e precisa ser olhado. Se você... E não tem aqui level pesado. A questão é como você se sente. A questão é como você se sente. Como você se sente diante de como você é tratado, diante de como você é olhado, de como você é relacionado com o teu trabalho. Quais são os nãos que você tem que dizer? Porque às vezes é só questão de dizer não, tá? Eu tenho uma mentorada de carreira da turma 2 do Impulsione, e ela disse, Juliana, ela veio aqui porque ela iniciou a mentoria de carreira porque ela queria mudar de emprego, tá, gente? Porque ela queria mudar de emprego. E aí, a semana passada, eu fiquei muito feliz, porque ela disse assim, Juliana, eu tanto não quero mudar de emprego, quanto eu tô feliz na empresa que eu trabalho. E aí, eu vou dizer para vocês, sabe o que ela mudou? Ela mudou o jeito dela ser. Ela mudou o jeito de ela reagir, ela começou a dizer não, ela começou a colocar as coisas no lugar, porque assim, ó, uma forma de adoecimento mental é aquela pessoa que diz sim para todo mundo no trabalho. Você conhece alguém assim? É assim, eu faço, sim, eu faço, sim, eu faço, sim, sim, sim. Aí, de tanto sim que essa pessoa diz, os colegas, a dinâmica, a cultura da empresa fica baseada. E aí todo mundo pede aquilo, todo mundo pede para aquela pessoa, de tanto que ela disse sim. Então, veja, essa pessoa, ela tá feliz com o trabalho, ela tá feliz, por quê? Porque ela aprendeu a dizer não, porque ela aprendeu a entender a prioridade, porque ela aprendeu a delegar. Porque, então, tem muitas e muitas alternativas, gente. Às vezes é como eu estou, às vezes não, muitas vezes, é como eu estou me colocando diante das situações, como eu estou me colocando diante das pessoas. Gente, é muita coisa para falar sobre saúde mental. Eu espero que tudo isso tenha feito sentido para vocês. Se possível, compartilha. Um beijo no coração, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom.